Nós vamos discutir agora sobre conjuntura internacional, conjuntura nacional. Então, quem estiver ainda por fora, que estiver aí concluindo o coffee break, por favor, se dirija aqui até o auditório, que a gente vai iniciar agora esse segundo momento do turno da tarde, né? Eu vou iniciar aqui, antes de convidar o Valério Arcari para vir até o palco, falar uma breve descrição, né, sobre o professor, tanto da questão titular, né, dele como professor titular, historiador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? O professor faz pesquisas na área de história com foco na história do marxismo e também, né, da luta conosco, né? Faz parte dos movimentos de luta, né? Uma corrente específica chamada Resistência do PSOL, e tem como uma de suas obras, né, conhecidas por nós, O Martelo da História e outros movimentos revolucionários, né? E outras obras que discutem as lutas sociais e também os movimentos revolucionários. Seja bem-vindo ao Ceará, professor Valério Arcari. Seja bem-vindo ao nosso novo curso. Vou deixá-lo aqui à vontade e aí vou pegando também daqui a pouco as contribuições de quem quiser dar uma parte. Então, fique à vontade. Eu presumo que eu devo sentar aqui, é isso. A regra Estou imitando o Vilmar, sentou aqui. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria e uma surpresa receber um convite para vir à Fortaleza e me sinto muito honrado pela lembrança e a oportunidade. É um privilégio poder estar num congresso de trabalhadores e conversar sobre a conjuntura. A minha militância é essencialmente uma militância na condição de analista, quero dizer, a minha especialidade. Então, como eu acabei de publicar um novo livro, eu também vou fazer um lançamento em Fortaleza, né? Aproveitar. Não é todo dia que a gente vem até o Ceará. Não preciso dizer como são caras as passagens aéreas, então hoje o dia vai ser longo, eu tenho que unir, fazer um 2 em 1. Muito bem. Bom, para começar, 3 notas breves dos acontecimentos do dia. Nós vivemos em tempos tumultuosos. Bom, o dia de hoje começou com uma notícia nacional extraordinária, uma bomba, uma operação da Polícia Federal prendeu 5 oficiais militares. A investigação revelou articulações que deixaram provas escritas através de grupos de mensagens, e o plano da conspiração era nada mais, nada menos que o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. É inacreditável. Ou seja, nós já sabíamos que havia, evidentemente, uma articulação golpista, ninguém desconhecia. Aliás, o Bolsonaro não escondia as suas intenções, mas agora nós ficamos sabendo, justo no dia de hoje, né? Eu fiquei sabendo às 6h30 da manhã, indo para Cumbica, que existiu mesmo um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes depois do desenlace em 22 do segundo turno. É algo realmente inacreditável, incrível, e que nos deixa estupefatos diante da impunidade dos golpistas. Até hoje, estão se completando 2 anos. E como sabem, tirando os ativistas do 8 de janeiro, que foram
na sua grande maioria, anistiados na prática. Não há na alta oficialidade das Forças Armadas nenhum general, nenhum almirante preso até agora, e não sabemos qual vai ser o desenlace da investigação sobre o próprio Bolsonaro. Mas temos hoje a dimensão clara do perigo que nós corríamos e nem sabíamos a gravidade do que estava sendo articulado, inclusive dentro do Palácio do Planalto, porque existiram reuniões na casa do general Braga Neto, que tinha sido ministro da Casa Civil e depois ministro da Defesa, e dentro da sala de trabalho no Palácio do Planalto. Esta é a primeira notícia do dia. A segunda notícia do dia é que a Ucrânia ontem, depois da autorização feita pelo Biden no Brasil, no Museu da Amazônia, em Manaus, para a utilização de mísseis de média e longa distância, lançou um ataque de média e longa distância sobre o território russo, e diante disso o governo russo já respondeu, dizendo que a Rússia mudou a sua doutrina nuclear e que estabelecia que só haveria resposta em armas nucleares diante de estados que tivessem armas nucleares. Ela mudou a sua doutrina nuclear e afirma que está disposta a usar armas nucleares táticas, porque não está mais em guerra só com a Ucrânia, mas sim com a OTAN. E as potências da OTAN são potências nucleares. E, portanto, não estão protegidas pela autolimitação da legislação russa anterior. Bom, terça-feira, aparentemente, pelo menos neste mês de novembro, não é uma data auspiciosa, porque hoje faz 15 dias que ocorreram as eleições norte-americanas e foi quando o Trump venceu as eleições. Então, a primeira coisa que eu quero vos dizer, lembrar, é que ainda há uma terça-feira em novembro. Portanto, vamos cruzar os dedos, porque não sabemos o que pode acontecer até a semana que vem. Não teve graça. Eu pensei que... Entrando propriamente na análise mais séria, eu vou desenvolver 4 notas nestes 30 minutos, 4 observações, 4 temas de análise que eu penso que não são os únicos, mas são os mais importantes para nós compreendermos a conjuntura mundial e a brasileira. Bom, a primeira é evidente que ao longo dos últimos 10 anos nós assistimos a um deslocamento, a uma mudança na relação de forças, relação política e social de forças dentro do mundo. Quando nós pensamos no mundo, nós devemos fazer o exercício de análise em 2 níveis de abstração. Há um nível de abstração que é o sistema internacional de Estados, é o conflito, relações de poder entre Estados. Há um outro nível de análise que é a luta de classes propriamente dita, capital-trabalho. Estes 2 níveis é uma necessidade lógica nós desmembrarmos, desagregarmos os dados, mas eles formam uma totalidade. O que aconteceu essencialmente ao longo dos últimos 10 anos é que se confirmou uma tendência à estagnação na média e longa duração do capitalismo mundial, sobretudo nos centros da Troika, que dominam o mundo, ou seja, os Estados Unidos, em aliança associada com a União Europeia e de um outro tipo complementar com o Japão. No centro destas potências, o que prevaleceu é a estagnação. Então, hoje nós temos uma nova realidade no mercado mundial, que não é a única determinação para nós pensarmos o conflito entre os Estados, mas é muito importante. O PIB dos Estados Unidos hoje está estimado em 27 trilhões de dólares. 27. O da China em 17. E depois destas 2 mega economias, aí nós vamos ter o Japão com 4 trilhões, a Alemanha com 4 trilhões, o Reino Unido com 3 trilhões e meio, a França com 3 trilhões, o Brasil tem 2 trilhões. Essa é a dimensão do seu PIB. Portanto, na hierarquia do mundo, há uma enorme defasagem entre o peso que do passado tiveram
os estados da Troika, Estados Unidos, União Europeia e Japão, e a China. A China cresceu. O centro estagnou. Isto coloca um problema. A manter-se esta dinâmica e com a capacidade que a China teve de articular através dos BRICS um campo de alianças comerciais, mas que incorpora a Índia, o Brasil, a África do Sul e mais recentemente a Arábia Saudita e Irã, entre outros estados, a defasagem, a diferença está diminuindo. Claro, quando nós pensamos em PIB per capita, que é um outro indicador, a diferença ainda é muito grande. O PIB per capita dos Estados Unidos está entre 70 e 80 mil dólares, dependendo de qual for o vetor da análise, se inclui o PPC, que é a paridade de poder de câmbio ou não, enquanto um país como o Brasil tem um PIB per capita entre 15 e 20 mil dólares. 15 nominal, 20 se considerarmos o PPC. Então, uma diferença muito grande. Na média, os países centrais têm um PIB per capita que oscila entre um piso de 40 mil na Itália e 60 mil na Alemanha. Há uma enorme defasagem, portanto. A diferença é muito grande. O que está em disputa é quem vai dominar o mundo. Esse é o nome do jogo. Veja, então, primeiro alerta. A mente humana, nossa mente, para nós sobrevivermos todos os dias, é parte do condicionamento darwinista, se nós quisermos. Nós tendemos a imaginar que o mundo de amanhã vai ser mais ou menos parecido com hoje. Isso nos traz alguma tranquilidade. É um processo de adaptação. Mas isto é uma ilusão de ótica. Então, é muito provável que o lanche do intervalo da tarde do vosso congresso amanhã seja muito parecido com o de hoje. Não o mundo. Então nós temos que ter, quando fazemos a análise, nós temos que abrir a mente e desbloquear mentalmente a mente para compreender o mundo na sua máxima gravidade, ainda que isso traga intranquilidade. Tudo que eu vou dizer a partir de agora vai perturbar o sono de vocês hoje à noite. Porque é a vida como ela é. A disputa do mundo está realmente aberta e há realmente perigo de uma nova guerra mundial. Isso não quer dizer que seja a hipótese mais provável uma guerra mundial. Significa que ela é uma das hipóteses, ela é menos provável. Mas só o fato de se colocar essa hipótese significa que o mundo no qual a maior parte de nós crescemos, chegamos à vida adulta, não existe mais. O mundo no qual nós crescemos não existe mais. E não é só porque o Fortaleza pode ser campeão brasileiro até o fim do mundo, o que seria muito excepcional. Ok, acho que funcionou. Sempre que você é um pouquinho populista, funciona. O que está em disputa é muito grave, porque o primeiro elemento é a ascensão da China e a conflitualidade com os Estados Unidos. Mas o segundo elemento, tão importante como o primeiro, é que dentro das frações burguesas dos países hegemônicos houve uma divisão. Ou seja, até 10 anos atrás nem se colocava a hipótese de que a liderança da Troika tivesse ameaçada. E desde então se coloca e surgiu uma divisão dentro da burguesia norte-americana, britânica, alemã, sueca, holandesa e brasileira. Há uma fração burguesa que chegou à conclusão que para manter a supremacia ocidental, ou seja, norte-americana e europeia, no mundo, é necessário romper com a estratégia da multilateralidade, ou se fizermos uma versão mais divulgada pela mídia, a estratégia da globalização, que significou a internacionalização dos capitais, que prevaleceu desde 89, 91, com a restauração capitalista. Eles romperam com este projeto. Porque este projeto, que no início
favoreceu imensamente os Estados Unidos e a União Europeia, porque a financiarização era feita no dólar e era feita no euro, e a sua supremacia com o fim da União Soviética sendo fortalecida teve um efeito inesperado, que é que a avalanche de capitais disponíveis para investimento no mundo, procurando valorização o mais rápido possível, transformou a China numa potência econômica. Foi feito com dinheiro norte-americano. Eles alimentaram o crescimento acelerado da China. Veja, a história tem estas ironias dialéticas. Os militares da ditadura favoreceram a industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil, construída em grande medida pela força de trabalho nordestina, no triângulo estratégico do Sudeste, Minas, São Paulo e Rio, criou o sujeito social que derrubou a ditadura com as greves do ABC e o Lula à frente dela. Sem industrialização, não tinha as greves. Sem as greves, não tinha Lula. Sem Lula, não tinha PT, CUT, MST, UNE, Movimento de Mulheres. Vejam a ironia da história. Estava em disputa, havia uma fração burguesa que era contra a industrialização acelerada e insistia que o lugar do Brasil no mundo era prioritariamente o desenvolvimento de uma agricultura capitalista moderna, o agronegócio. Não foi a linha dos militares. A linha dos militares foi a industrialização. Compreendem a dialética da história? Fecho o parágrafo. Então, o drama que nós temos é que surgiu um movimento fascista mundial. Há uma fração da burguesia mundial que está dizendo o conflito com a China é inexorável e nós temos que ter regimes internos mais sólidos, mais fortes, maior coesão social. Isso significa que os Estados Unidos têm que recuperar a coesão social interna, tem que voltar, a burguesia, num projeto nacional imperialista, tem que ganhar a classe trabalhadora branca norte-americana para defender o seu Estado. Os Estados Unidos não podem continuar dependendo só de um exército profissional, cada vez mais negro e latino-americano, dos desesperados do mundo que fugiram para os Estados Unidos e para conseguir pagar um curso superior tem que se alistar no exército para fazer guerra no Afeganistão, no Iraque, ou seja lá onde for. Precisa ter um exército de operários pobres, brancos, que estejam dispostos a matar ou morrer pelos Estados Unidos. Tem que fechar a fronteira. Na Europa tem que fechar a fronteira, buscar a coesão social. Não mais turcos, não mais sírios na Alemanha, não mais magrebianos árabes da França, não mais coesão social interna, regimes fortes, nacional imperialismo, porque vem aí um grande conflito, vem aí uma grande tempestade, e tem que ter base social interna. E para implementar isso, é necessário que alguém pague o preço. Tem custo econômico, social, militar, histórico. O sentido da extrema-direita, do seu nacionalismo exaltado, América acima de tudo, Alemanha acima de tudo, estas correntes fascistas estão ganhando base de massas no ressentimento interno, não dos mais pobres. Os mais pobres nos Estados Unidos são os latinos e os negros. Não os mais pobres. Na Alemanha, os mais pobres são os imigrantes sírios. Não os mais pobres. Na classe trabalhadora, que nós podemos chamar a classe trabalhadora das camadas médias dos trabalhadores. Camada média de trabalhador não é classe média. Aqui nós estamos num ambiente sindical, a gente pode abrir o coração. Eu sei que a maior parte da base do funcionalismo pensa que é classe média. Não. A maior parte do funcionalismo federal pertence às camadas médias dos trabalhadores. A classe média está muito acima do funcionalismo federal. Salário médio no funcionalismo federal deve estar em torno de 6, 7 mil reais. A classe média brasileira não ganha menos do que 25, 30, 40 mil reais, meus queridos. Classe média brasileira é outro extrato social. São os médicos, os arquitetos, os advogados, os engenheiros, executivos, economistas que estão à frente da condução, direção real das empresas no setor privado e alguns até no setor público, porque há super milionários, não há super milionários, há super salários no setor público. Esse sim pertence à classe média. Muito bem. Aí, no mundo, há um giro à extrema-direita.
Porque estão ressentidos, porque aumentaram as políticas públicas para os mais miseráveis e a sua vida, na média e longa duração, estagnou. Não é surpresa para vocês. Vocês pertencem às camadas médias dos trabalhadores. O que aconteceu com as vossas vidas? Estagnou. Entrou uma nova geração com mais escolaridade e quer lutar por uma carreira melhor. E se não, vai embora e presta concurso para outra coisa. Por quê? Porque houve estagnação. No passado, ser funcionário público federal era ascensão social. Hoje, não mais. Muito limitado. Este fenômeno é o primeiro que eu quero chamar a vossa atenção. Nós temos fascismo com peso de massas. Inclusive no Brasil se preparam para voltar ao poder. E há um giro na situação mundial, algo imenso. Não se ofendam, maior do que se o Fortaleza ganhar o Campeonato Brasileiro. Trump foi eleito. Trump foi eleito. Muda quanto? Muda muito. Trump é o Hitler contemporâneo. Não é Hitler, porque o neofascismo do século XXI não é o fascismo do século passado. Passaram 100 anos. Mas é o mesmo movimento, tem peculiaridades diferentes. Claro, porque nos anos 30 do ano passado, depois da crise de 29, depois da Primeira Guerra Mundial, o que estava em disputa era capitalismo ou socialismo. Havia uma esperança imensa no mundo, criada pelo triunfo de uma revolução que até então tinha sido a maior da história. Nunca tinha acontecido nada parecido com a Revolução Russa. Qualquer pessoa que tivesse um sentimento forte de justiça olhava para a União Soviética e dizia: que coisa linda! Não há União Soviética. E há muitas décadas não triunfa nenhuma revolução de trabalhadores que inspire esperança para a esquerda mundial. Então é uma situação muito... É o drama dos anos 30, mas pior, porque não tem União Soviética. E há muitas décadas que não triunfa nenhuma revolução. Portanto, este projeto pode vencer. E claro, há sempre os liberais, eles gostam de acreditar que as instituições do regime democrático liberal são suficientes para impedir que o pior aconteça. As instituições vão impedir Trump de deportar, colocando o exército nas ruas, 10, 12 milhões de imigrantes dos Estados Unidos. Vamos ver. Como é que deporta 12 milhões num país de 300 milhões sem colocar exército na rua? Sem invadir os bairros latinos? Como é que faz isso? Voluntários para sair do país expulsos. Apresentem-se por ordem alfabética. Quem é que vai se apresentar? Vai ser a força, meus camaradas. Vai ser com métodos contra-revolucionários. Vai ter algo muito parecido com o que foi a Gestapo, com o que foi a PIDE em Portugal. Não se pode fazer omelete sem quebrar ovos. E os neofascistas, eles não são somente uma exaltação retórica, eles obedecem a um projeto estratégico: manter o domínio do mundo, retomar o crescimento econômico. Claro, para retomar o crescimento econômico, eles se apoiam, em primeiro lugar, nas inovações tecnológicas. 3, 4 mais importantes, você acompanha nanotecnologias para a produção de microchips. Sim, mas os Estados Unidos não dominam a cadeia produtiva dos microchips. Essa tecnologia está em Taiwan e na Holanda, sendo que a Taiwan é mais avançada que a da Holanda. E a China já diz: qualquer dia eu vou soprar assim e Taiwan vai ser integrada à China. E vem toda a tecnologia protegida por segredo industrial. Eles apostam também, evidentemente, na biogenética, numa nova geração de medicamentos. Eles apostam na transição energética, mas, sobretudo, eles apostam na destruição de direitos sociais acumulados pela classe trabalhadora desde o pós-guerra. Foi a experiência de 3 gerações, que foi a nossa experiência
experiência que estamos aqui nessa sala. Nós chegamos à vida adulta. Claro, no Brasil sempre foi com desconto, nunca teve estado de bem-estar social. Mas ter salário mínimo é diferente de não ter. Ter 35 anos para ter direito à aposentadoria é diferente de não ter. Hoje, nós temos 38 milhões de beneficiários de aposentadorias e pensões no INSS. 38 milhões. Em 94, nós tínhamos 6 milhões. Antes da Constituição de 88, mais de 75% da população não tinha direito a nenhuma aposentadoria, porque não tinha regime de contribuição, porque prevalecia um grau de informalidade que foi necessário que na Constituinte de 88 se estabelecesse uma cláusula transitória que garantia que para todos aqueles que tinham atividade rural teriam direito à aposentadoria, os homens, a partir dos 60 anos, sem ter que apresentar nenhum documento. Isso não existia no Brasil. Envelheciam vertiginosamente depois de 60 e morriam. Porque não tinham nenhuma proteção social. Não havia SUS no Brasil. Evidentemente não havia um sistema com quase 100 universidades federais. Isso não existia no Brasil. Havia 300 mil estudantes universitários no Brasil, na universidade pública, em 1980. Hoje há 9 milhões de matriculados. Vou repetir, 9 milhões de matriculados em cursos pós-secundários no Brasil. Isso foi quanto o Brasil mudou desde 80. É muita coisa? Não, não é muita coisa. É muito pouco. Mas foi arrancado com suor, com sangue derramado nesse país. Esse projeto é mundial. É na França, na Alemanha, no Reino Unido. E é nos Estados Unidos. Destruição de direitos. Todo o discurso do neofascismo diz que o mundo moderno é um problema. É que há direitos demais, o Estado protege demais. É tudo caro demais, a previdência é cara demais, a saúde pública é cara demais, o ensino público é caro demais. Não! Mercantiliza as escolas em São Paulo, mercantiliza a saúde, mercantiliza o transporte público, mercantiliza. Vai ter quem puder pagar. Isso reduz custos. Permite que o movimento de rotação do capital seja mais rápido. Permite voltar a crescer mais rápido. Então, claro, a orientação dos Estados Unidos e agora também da Europa é romper contratos com os Estados Unidos, deslocar a capacidade produtiva de volta para casa, de volta para a Alemanha, de volta para a Suécia, de volta para os Estados Unidos. Sim, por um lado, é isso. Ou seja, interromper a dinâmica de internacionalização do processo produtivo, com cadeias produtivas que estavam aproveitando vantagens competitivas dos diferentes continentes. Para com isso. Segundo elemento, nacional imperialismo. Exaltação nacionalista. Primeiro o Reino Unido, primeiro a Alemanha, primeiro os Estados Unidos. Para voltar a crescer mais rápido. E o cálculo é que ainda há tempo. Que eles podem interromper a ascensão chinesa. Não se iludam. Não estão errados. Os chineses sabem disso. Por isso a aposta dos chineses é sussurrar no ouvido do Putin: não responda antes do Trump tomar posse. Não use armas nucleares antes do dia 20 de janeiro. Contenção. Porque os chineses querem ganhar tempo. Os chineses, a China, é evidentemente um Estado capitalista. Não nos iludamos. Eu sei que há sinceros socialistas, marxistas, que têm a opinião que faz sentido uma estratégia chinesa, que é restaurar o capitalismo durante 100 anos, para daqui a 100 anos fazer uma curva à esquerda e voltar a ser socialista. Isso equivale a acreditar na vida depois da morte. Nós vamos engordar os capitalistas durante 100 anos. 4 gerações de burgueses na China. Mas já vamos avisando para os netos daqueles que ainda não nascerem, que daqui a 100 anos nós vamos expropriá-los todos. Bom, tem gente que acredita nisso. Eu, por exemplo, acredito que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Mundial de Clubes. É uma preferência subjetiva. O Fortaleza ser campeão brasileiro também. Mas eu sei que é controverso, que é um elemento de fé. Então eu compreendo aqueles que têm
apostam que a China é um caminho original para o socialismo. Nem vou discutir a seriedade disso. O que é certo é que a China, neste momento, é uma economia capitalista com forte planejamento estatal e tem se beneficiado das oportunidades para ter um crescimento. Ainda está muito longe de poder confrontar o poder unificado dos Estados Unidos e da Europa do Japão. Muito longe. A China quer ganhar tempo. E a Troika não quer que a China tenha o tempo histórico necessário. E, portanto, há uma corrida contra o tempo. Há três hipóteses. A mais provável é um isolamento crescente da China, é um tensionamento das relações cada vez mais agudo com os BRICS, mas nos limites de uma guerra fria. A segunda hipótese é que haja uma guerra mundial, porque em determinado momento todos os elementos que estavam mais ou menos sob controle, alguma coisa escapa ao controle, como foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que os ingleses apostavam que Hitler não invadia a Polônia e assinaram o Tratado de Munique. Chamberlain assinou. Os ingleses eram o centro da inteligência política do mundo. Os americanos não acompanhavam em detalhes a Alemanha. Chamberlain foi a Munique e assinou com Hitler o pacto. Vocês ficam com um pedacinho da Tchecoslováquia e se contêm. E o mundo acreditou. Não foi preciso 2 anos para que Hitler, assinando um pacto com Stalin, dividisse a Polônia em 2 e entrasse na guerra. Aí os ingleses, sozinhos, deram a marcha atrás e declararam guerra a Hitler. Mas lembrem-se que a Inglaterra ficou 2 anos, eu não sei se eu já disse, quanto tempo ficou a Inglaterra sozinha em guerra com Hitler? 2 anos. 2 anos não são 2 vezes. Sozinha, Reino Unido. Churchill. 2 anos. Os americanos entraram depois de Pearl Harbor, meados de 41. Os russos entraram quando Hitler invadiu a União Soviética, inverno de 41. Então as coisas às vezes saem do controle, porque eles fazem cálculos errados. Cálculos errados. Por exemplo, nós fizemos um cálculo. Nós fizemos um cálculo que era que a pandemia era bastante para derrotar Bolsonaro se nós fizéssemos uma frente de esquerda. Eu defendi, e acho que não posso dizer isso com certo orgulho, defendi energicamente dentro do PSOL, e as posições que eu influenciava foram que decidiram a votação do PSOL, apoiar Lula no primeiro turno. Então eu tenho um pequeno orgulho, vocês vão me perdoar o vício da vaidade. Santo Agostinho achava que pior era o orgulho. Outros santos acham que é vaidade, me perdoem. Evidentemente, passou a prova da história que o PSOL tinha que apoiar o Lula desde o primeiro turno. Mas estava errada a ideia de que nós tínhamos a eleição ganha se não fizéssemos nenhuma besteira. Nós ganhamos quase por um acidente eleitoral. Num país em que votaram mais de 120 milhões de pessoas, nós ganhamos por menos de 2 milhões de votos. Portanto, nós subestimamos o bolsonarismo. Veja, é diferente da última eleição de São Paulo, em que uma parte da direção da esquerda dizia: nós estamos na disputa e vamos ganhar. Chega no dia da eleição, perdemos por 1 milhão de votos. Votam 6 milhões de infelizes e perdem por 1 milhão. E depois, vocês imaginam, eu sou torturado com debates e debates, qual tática genial que permitia ganhar a eleição? Pessoal, quando a gente perde uma eleição de 1 milhão de votos, não tem tática genial. Brasil-Alemanha. Segundo tempo, falta 20 minutos para o jogo acabar, tem 5-1, está 5-1. Não tem tática genial quando está 5-1 e falta 20 minutos. Não é mais possível. 2 exemplos pitorescos, unicamente essas analogias, essas metáforas, para nos alertar, portanto, que é um mundo muito mais perigoso. Não preciso vos dizer que, além desta disputa, que cruza o Brasil, porque nós já estamos com Milei na Argentina, o mais provável, infelizmente, é que Boric perca as próximas eleições presidenciais no Chile, é quase inexorável, porque o governo está completamente desorientado.
Então Cast volta no Chile. Cast é um monstro que reivindica Pinochet e faz Milei parecer mais excêntrico do que propriamente monstruoso. Cast é a cara do fascista profissional. Ou seja, ele vem de um país onde as Forças Armadas já provaram que estão dispostos a ocupar o país com métodos de guerra civil. E, evidentemente, se oxalá a Frente Ampla, no próximo domingo, deve ganhar as eleições da Frente Ampla do Uruguai, mas o pequeno Uruguai, se nós temos uma derrota diante da extrema-direita daqui a 2 anos no Brasil, o mapa da América Latina está coberto de regimes de governos de extrema-direita e algum deles neofascistas. Bom, nós temos um segundo problema. Se não fosse bastante, eu estou deixando sempre o pior para o fim. Já vamos avisando. Está entendendo? Eu começo mais leve. Perigo da guerra mundial e destruição da vida civilizada. Agora fica pior. Porque agora eu vou falar da crise ambiental. Existem 4 posições no mundo, no debate intelectual sobre a crise ambiental. Não há consenso sobre isso. Mas não é somente o debate entre aqueles que são negacionistas da crise ambiental e aqueles que reconhecem que há um perigo real de aquecimento que tornará a vida humana neste patamar que nós atingimos de civilização, independente da nossa opinião sobre esse patamar, nós temos impossível. Não há só 2 posições, 4 posições. A primeira posição é a dos negacionistas, evidentemente. Os negacionistas, eles são absolutamente incapazes de admitir que há uma mudança, que é um processo cumulativo, teve dimensões moleculares, mas agora tem uma aceleração vertiginosa. São capazes de admitir isso. Por variados fatores. Evidentemente, o núcleo dirigente da extrema-direita sabe muito bem do que está nos tratando. Eles estão dizendo que o aquecimento global vai tornar algumas regiões do planeta inadaptadas para a vida humana, mas ao mesmo tempo vai favorecer as condições de vida em outras. Não se vai mais poder plantar trigo no interior do gaúcho, mas vai poder plantar trigo nas fronteiras do norte do Canadá ou na tundra russa. Então há um cálculo. E o cálculo essencialmente é que não vale a pena correr o risco de fazer uma transição, de uma descarbonização muito acelerada que eleva os custos produtivos e alimenta a inflação mundial. O perigo da inflação mundial é maior do que o perigo do aquecimento global. Porque se vem inflação mundial, os governos ficam insustentáveis. E há perigo de revoluções democráticas, revoluções sociais. Nós sabemos como uma inflação, a partir de determinado momento, como o desemprego, mas em menor escala, a inflação é a gasolina, é a energia, é a combustão de um mal-estar social que pode colocar grandes massas em movimento que até então eram politicamente desinteressadas ou apáticas. Então, entre massas em movimento, que é uma explosão inflacionária, e inundação do Rio Grande do Sul e seca na Amazônia, seca na Amazônia. E são os negacionistas. Evidentemente, eles são monstruosos. Mas nós temos mais problemas. Por quê? Porque os liberais não são negacionistas. Reconhecem que há um aquecimento global. As posições liberais são aquelas que são hegemônicas da Europa e são aquelas que o Brasil apoiou agora na reunião do G20, quando a declaração foi anunciada ontem. Esses liberais sustentam que o caminho é o pacto e o acordo de Paris. Comparado com os negacionistas, o acordo de Paris é música, óbvio. Mas o problema é que o acordo de Paris envelheceu. Passaram os 10 anos. E, portanto, nós temos um problema. Qual é o problema? É que nós já alcançamos um aumento de 1,5 graus Celsius, que estava previsto para 2030. Portanto, em 2024, se antecipou para 2024 o cenário de 30. Logo, o Acordo de Paris
caducou. Obrigado. Exatamente. São necessárias novas medidas. Se a descarbonização não for mais acelerada, a tendência aos furacões, às grandes inundações, tempestades, secas, desertificação de regiões inteiras que até então eram agriculturalmente viáveis, é inescapável. Há uma terceira posição do ecologismo radical, que em geral no Brasil não se discute. Há um movimento ambiental, e sempre quando há uma crise surge, no campo daqueles que estão na luta para resolver o problema, as posições mais extremistas. Não preciso dizer isso para vocês na Fazul, vocês estão habituados a ter muitos extremistas dentro de vocês, companheiros muito combativos, mas que defendem posições muito radicais. E surgiu um extremismo ultra-radical no movimento ambientalista. Eles defendem a tese do decrescimento. Eles defendem que é necessário não só descarbonizar, que é necessário produzir menos para viver melhor. Tem que produzir menos. O problema da tese do decrescimento é que ele trata o mundo... Bom, há muitos problemas na tese do decrescimento, eu vou focar numa crítica. Há outros. O problema é que o mundo não é homogêneo. O problema é que os países centrais, aqueles que têm o PIB de 80 per capita de 80 mil dólares, 60 mil dólares, 50 mil dólares, lembram? E nós aqui nos 15 mil, esses estão envenenando com CO2 a atmosfera há 200 anos. Tem responsabilidades diferentes daqueles países que fizeram há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, ou ainda nem começaram a fazer a transição do mundo agrário para o mundo urbano, que são as ex-colônias dos velhos impérios. Neste mundo, há uma desigualdade entre centro e periferia, entre países desenvolvidos e países dependentes. E os países dependentes são aqueles que não podem deixar de crescer, porque senão não tem como erradicar a miséria e reduzir a desigualdade. Então, para qualquer pessoa com um mínimo de sensatez e um coração que não esteja completamente envenenado pelo egoísmo e pela ganância, é mais ou menos claro que no sul global, para que se erradique a miséria e reduza a pobreza e a desigualdade, vai ser necessário crescimento econômico. Não há outro caminho senão o crescimento econômico. É verdade isso. E, portanto, um país como o Brasil não pode abraçar as teses do decrescimento. Nós queremos crescer mais rápido do que estamos crescendo. Infelizmente, o arcabouço fiscal e o Haddad não nos estão ajudando muito. Mas, ainda assim, estamos crescendo a 3%, que é melhor do que não crescer. Seria muito melhor crescer a 7%. Mas 3 não é 0. E a gente estudou matemática, aritmética, pelo menos. Certo? Então, esta é a terceira posição. Há uma quarta posição, que eu penso que é mais justa, que é do ambientalismo de esquerda, o ambientalismo social, que combina a luta pela descarbonização com as reivindicações justas dos povos dos países do sul global. E, portanto, exige que os países centrais paguem pela transição energética dos países atrasados. Muito bem, esta luta, como vocês sabem, não tem evoluído muito bem. Não se deixem iludir porque o Biden resolveu passar uma tarde na Amazônia, comer um tambaqui, ir no Museu da Amazônia, dar uma gravação em que ele parece que está no meio da selva, está no meio de Manaus, e declara: vou dar 50 milhões de dólares. 50 milhões? Ele está de brincadeira. 50 milhões? Tudo isso de uma vez só vai estragar a gente desse jeito. Veja, na margem equatorial, a centenas de quilômetros da costa do Nordeste e do Norte do país, do Amapá, foi encontrada uma reserva de petróleo e gás. O Brasil vai ter que tomar a decisão se vai extrair esse petróleo e gás ou não. Se extrair, nós estamos falando de algo estimado
por baixo em algo de 12 a 13 trilhões de dólares. São 13 anos do PIB brasileiro. Não sei se ouviram bem. Vamos ser pessimistas, são 10 anos de PIB do Brasil. É claro que é uma ameaça à vida civilizada tirar esse petróleo. Ainda mais na foz do Amazonas, onde, não sei se sabem, a sonda da Petrobras, uma das sondas, uma delas, já teve um acidente, foi arrastada pela violência da corrente do Amazonas. A sonda, vocês sabem que é uma sonda? Tem um barco, aí tem uma sonda, que é uma tubulação de metal, que desce a profundidades de 3.000 metros até atingir o fundo do mar e depois perfura o fundo do mar mais 2 ou 3.000 metros. Essa sonda, a foz do Amazonas, não estava extraindo petróleo, estava procurando petróleo. Imagina se tivesse extraído. Então, não é uma decisão simples, mas é uma decisão que o Brasil não pode tomar unilateralmente em nome da humanidade. Quer dizer, nós podemos tomar a decisão de não tirar o petróleo se tivermos uma compensação. Os países centrais têm um acordo em fazer uma compensação para o Brasil de, por exemplo, metade do valor hipotético. Minha família vem do Itamaraty há 4 gerações, então eu cresci nos ambientes diplomáticos. Pode fazer uma proposta de mediação. 500 bilhões de dólares ao longo de 2 ou 3 anos, depois o valor vai aumentando. E nós não tiramos o petróleo. Então eles pagam para nós não tirarmos o petróleo. Agora, nós não tiramos petróleo e não tem nenhuma compensação? Ou vai ser só o 50 do Biden? Este é o mundo em que nós vivemos. Essas são as decisões que vão ser tomadas. Esse é o dilema que está na mesa do Lula, que está na mesa do Ibama. Não tem resposta simples. Claro, a ultra-esquerda vai dizer decrescimento. Os fascistas vão dizer fura, fura, fura. Vai ter muita gente, milhões de pessoas que vão concordar com os fascistas dizendo bota para quebrar. Vamos furar o fundo do Oceano Atlântico. Se for preciso, a gente vai furar até chegar no Japão, tirar todo o petróleo que tiver lá, porque estão sendo roubados pela Shell que está furando na Guiana. Os fascistas não têm problemas. Terceiro tema. E encerro. Para simplificar, para sobrar um pouco de tempo. Há uma crise monumental na esquerda, então agora eu vou falar assim como se nós estamos aqui em petit comité, entende? Só entre nós. Há uma crise monumental da esquerda, nem sei por onde começar. Por que há uma crise monumental na esquerda? Há uma crise monumental por vários fatores. Há fatores objetivos e há fatores subjetivos. Veja, os fatores objetivos são aqueles que nós não podemos controlar. E os subjetivos são aqueles que estavam ao nosso alcance e que foram os nossos erros. A crise, então, a primeira coisa, a esquerda não está em crise só por culpa sua, isso é ridículo. Tem que ser bem masoquista para acreditar nisso. Não é verdade. A esquerda está em crise porque há fatores objetivos que nós não controlamos. Nós não controlamos a introdução da ciência aplicada, das novas tecnologias que produziram uma pulverização do mundo do trabalho. Isso não entra na nossa conta da esquerda. Isso foi o capitalismo que fez. O capitalismo, na sua corrida insana de fuga em frente para reduzir custos e aumentar a velocidade do movimento de rotação do capital, ele introduziu novas tecnologias cujo objetivo era só reduzir custos, era poupar mão de obra, era reduzir força de trabalho, era substituir trabalho vivo por trabalho morto em linguagem marxista. Mas o efeito colateral destas mudanças é que a grande classe operária industrial do século XX hoje não é mais a força social de choque mais poderosa do planeta, mudou.
Não foi ninguém na esquerda que é responsável por isso, foi a obra do capitalismo. O efeito colateral para eles foi muito mais benéfico do que eles pensavam que ia ser, entendeu? O plano deles era aumentar a superexploração dos que iam ficar, extraindo mais valia relativa. Mas o efeito colateral foi muito superior, porque nós perdemos, dentro da classe trabalhadora, que é diferenciada, o nosso batalhão de choque mais forte, que sempre foi a classe operária industrial. Sabe por quê? Porque quando a classe operária industrial para, o coração do capitalismo, a sua pulsação interna, interrompe. O capitalismo, ele entra em isquemia cardíaca quando a classe operária industrial diz: basta, chega, porque para os metalúrgicos, mas depois param os petroleiros, depois param os bancários, depois param os transportes. E chega um momento que há o contágio. Por quê? Porque o mais difícil sempre é construir o primeiro passo de um movimento de impacto que muda a relação de força. Depois que esse movimento foi feito pelos pioneiros, vem o efeito contágio, vem o efeito dominó, e vem os grandes batalhões de massas que só entram na última hora, quando a vitória está ao nosso alcance, está visível. A vitória, aí vem. Vocês já fizeram muitas greves, vocês sabem como é. Tem que começar sempre por um pessoal que é mais ponta firme, mas no final, aqueles que vocês mesmo, durante anos, disseram: esse aqui nunca vai parar. Se eu injetar distraidamente crack na veia, mesmo assim esse infeliz não para. E depois vocês viram que é possível. Quando a onda vem, a onda é muito forte. Nós perdemos a classe trabalhadora industrial. E a verdade é que hoje, no mundo, uma boa parte deste segmento social girou para a extrema-direita. Bolsonaro tem força em todas as grandes fábricas. Um terço da General Motors apoia Bolsonaro em São José dos Campos. Uma fábrica de automóveis do Brasil. 25% da Volkswagen Anchieta, que é o núcleo duro do coração da classe trabalhadora, apoia Bolsonaro. Volkswagen Anchieta. Volkswagen é aquela fábrica que no dia mais triste da história da esquerda brasileira, que foi o dia que o Lula foi preso, eu vi com esses olhinhos que mamãe me deu saírem 300 operários da fábrica para fazer o escudo humano e impedir que o Lula fosse preso. E eles se colocaram em volta do sindicato e disseram: por cima de nós, podem atirar, por cima de nós. Isso é Volkswagen. Claro que era uma loucura, certo? Não era para fazer isso. A linha não era. Tinha maluco defendendo isso. Era uma linha louca. Mas é bonito. É emocionante. São os nossos. Os que querem mesmo mudar o mundo. Houve uma derrota histórica, pessoal. A derrota histórica foi grande. O primeiro elemento da crise da esquerda, ele tem que olhar de frente, com coragem, sem auto-engano. Não transformar derrotas em vitórias, com auto-engano, demagogia, não serve para nada. Tem que saber onde está. A derrota histórica foi a restauração capitalista, ocorreu há 30 anos atrás, e a esquerda brasileira fingiu que não aconteceu. E foi monumental. Não porque a União Soviética estivesse em transição ao capitalismo, não estava, mas porque só pela existência da União Soviética, a burguesia mundial, nos seus países de retaguarda estratégica, não podia fazer com a classe trabalhadora o que gostaria de ter feito. Ou seja, se nós quisermos compreender esta dialética da história, chegou a redução da jornada de trabalho para 40 horas e 35 horas na Europa Ocidental, porque houve a Revolução Russa. E existiu a Petrobras nos anos 50, porque houve a Revolução Russa. Compreendem esta dialética? Concessões no Ocidente para ter coesão social interna,
e conter o perigo representado pela União Soviética, que era, em grande medida, um perigo imaginário. Vocês viram, a União Soviética caiu de podre. Caiu por si própria, porque os trabalhadores não quiseram defender, porque o regime era uma burocracia atroz, desigual, mas era assim. Então, esta derrota histórica estabeleceu uma relação de forças muito desfavorável. E há os erros subjetivos. Se tem um fator objetivo, há outros. Se tem dois fatores objetivos, né? A renovação tecnológica e a restauração capitalista, há fatores subjetivos dos erros. Eu diria que são muitos os nossos erros, mas com graus de importância diferentes. Então nós temos que saber também, como diziam os mais anciãos, separar o trigo do joio. Vamos ao que é o central, o fundamental. O que é a questão fundamental da fragilidade da esquerda no mundo hoje? A questão fundamental é que o que prevalece na direção da esquerda mundial, em mais graus ou menor grau, varia de país para país. O México não é o Brasil, a Argentina não é a Colômbia, a França não é a Inglaterra. Cada país tem uma esquerda, tem uma história, tem especificidades. Mas o que prevalece como linha, essencialmente, é não provocar. Se eu pudesse, digamos, sintetizar numa fórmula uma estratégia política que é muito mais complexa, mas para simplificar, a linha que prevalece é não provocar. Por quê? Porque o perigo de retaliação é monumental. Então, redução de riscos. Não provocar. O que prevaleceu no Brasil, que nós acompanhamos e é mais fácil, formulação de juízo, nos últimos 2 anos desde a eleição do Lula? Não provocar. Veja, houve uma tentativa insana, louca, degenerada, monstruosa de semi-insurreição no 8 de janeiro de 23. Bolsonaro está incólume desde então, visitando o país e reorganizando toda a extrema-direita. Por que Bolsonaro não foi preso? Porque o governo fez o cálculo que o Bolsonaro tinha a maioria na alta oficialidade das Forças Armadas. E é verdade, ele tinha. Você sabe disso. Ainda tem, beleza. Vou repetir. Bolsonaro tinha o apoio, na maioria, dos 380 generais e almirantes da Marinha e do Exército. E se depois nós descermos para os tenentes-coronéis, para os capitães e majores, maior maioria. Então o governo decidiu não provocar. Neste intervalo, a extrema-direita enfraqueceu no Brasil ou fortaleceu? O balanço é esse. Uma tática tem que ser julgada pelos seus resultados. Então nós temos que ter uma métrica, nós temos que medir. Bom, na última eleição, sabe qual foi o partido que teve nominalmente o maior número de votos no Brasil, nessas eleições municipais? PL, partido do Bolsonaro. Teve 19 milhões de votos, votaram 120 milhões de pessoas, teve 19 milhões de votos. Claro, vocês têm que considerar que houve uma abstenção muito alta. Estavam inscritos quase 160, 158 milhões de pessoas, votaram 120 milhões. E aonde o PL não ganhou, ganharam partidos da direita que se travestiu, ou se metamorfoseou de centro, mas em boa parte os candidatos majoritários são bolsonaristas, são fascistas. Por exemplo, o Melo em Porto Alegre é um bolsonarista, embora esteja no MDB. E o Ricardo Nunes em São Paulo é bolsonarista. É bolsonarista de férias, digamos assim, mas é bolsonarista. Defende as teses bolsonaristas todas. Tudo, o pacote inteiro. Incluindo o papel das Forças Armadas. Tudo. Então nós temos um problema, que o que prevalece é a linha de não provocar. E isso resulta numa escolha tática que é dividir as forças do inimigo, atraindo através de cargos uma maioria no Congresso Nacional sobre a batuta do Lira para impedir que aconteça no Brasil com Lula o que fizeram com a Dilma ou o que fizeram um ano e meio atrás no Peru com Pedro Castillo.
um golpe institucional, um impeachment. Então, para impedir, porque não tenho dúvidas, eles são capazes de qualquer coisa, no menu deles não tem limites esse pessoal. Nós estamos falando com forças que são muito extremistas e incontíveis. Então o cálculo foi esse. Agora chegou a hora de fazer o balanço. Por quê? Porque nós perdemos as eleições. Qualquer ilusão sobre isso é infantil, é infantilismo, ou é digamos assim, demagógico. Não se pode transformar. Não, o governo ganhou porque o Paz ganhou no Rio de Janeiro. Não, o governo ganhou porque o candidato do Calil ganhou a prefeitura de Minas. Mentira. Fortaleza? Não, o governo ganhou a Fortaleza, mas ganhou com o PT e foi quase. Bom, eu não creio em Deus, mas eu sou devoto do Santo Expedito. Não sei se já ouviram falar em Fortaleza do Santo Expedito. É o santo mais popular da cidade de São Paulo. Ele tem mais faixas levantadas na cidade do que Coríntios, que é a segunda religião mais poderosa. Muito bem. Santo Expedito é um santo armênio que não existiu, eu gosto já disso, é o santo imaginário, não existiu o armênio. É o santo das causas urgentes e justas. Fortaleza é milagre, é Santo Expedito. É milagre, é Santo Expedito na veia, não tenho nenhuma dúvida. Então nós temos aqui este paradoxo que a esquerda optou por recuar. Então eu termino, isto é um erro. Existem caminhos alternativos? Há. Eles envolvem também muitos riscos? Também. Não se faz nenhuma ação política sem correr riscos. A pior derrota é aquela, entretanto, que é a derrota sem luta. Então eu termino contando uma história que é verdadeira e é um xiste ao mesmo tempo. É um xiste, uma anedota verdadeira. Quando eu era muito jovem, a minha família teve que sair do Brasil depois do golpe de 64. Minha mãe tinha cargos no governo de Jânio, meu pai também. Nós saímos do Brasil, eu fui educado fora do país, fiquei dos 9 até os 21 anos fora do país. Entrei no movimento estudantil muito jovem, em Lisboa. Eu tinha 16 anos. E logo nas primeiras assembleias que eu fui, as assembleias eram, como disse uma colega de vocês, a luta das tendências, a luta dos grupos, que é normal. Tem tendências moderadas, tem tendências radicais. É natural que haja votações, finalmente. Se decide por maioria, não por unanimidade. Outros constroem consenso. Faz parte da. Eu estava assistindo a Assembleia tentando entender quem eram as tendências, quais eram as ideias, mas o debate era quase impossível de entender, porque o debate era sempre sobre a hora da manifestação e o local da manifestação. Então, mas basicamente havia dois campos, os moderados e os radicais. Os moderados defendiam o seguinte: nós temos que fazer no bairro Alto, na Praça Luís de Camões em Lisboa. Eu estava em Lisboa, era a ditadura salazarista na fase final. Minha mãe saiu da ditadura brasileira para a ditadura salazarista. Não perdoe, é uma longa história. Moderados, vamos para o Largo de Camões, que é do bairro Alto de Lisboa, porque para baixo todos os santos ajudam. É mais fácil fugir da polícia descendo o morro. Isto eram os moderados. Os radicais defendiam: vamos fazer na Praça do Rocio, que é no plano, para que a gente que já teve em Lisboa, é a praça, digamos, do centro histórico, fica no plano. A partir dali é a Baixa, até o Tejo. Ali é mais difícil fugir, mas mais gente vê que nós fizemos o protesto. Nós nunca sabemos se o protesto vai durar 5, 10, 15, 20 minutos, e se nós vamos ser presos todos, alguns, ou quase ninguém. Então, radicais para o plano, moderados para o morro. Eu era menino, assisti aquele debate, aí tomou palavra um camarada que teve um momento genial. Ele disse assim: eu compreendo a proposta dos nossos camaradas moderados. A proposta deles é um passo em frente e 10 passos atrás.
Já na última Assembleia foi assim. Depois, 2 passos em frente, 40 passos atrás. Nem sei o que vão propor na próxima Assembleia. 100 passos atrás, 200 passos atrás. Mas há uma estratégia. Como o mundo é redondo, algum dia a gente vai surpreender a ditadura pelas costas, de tanto vou recuar para trás. Ele se chamava Guga, foi um grande amigo. Obrigado.